Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Previdência Facilitada. Meu nome é Audrey Santa Rosa Posa, advogada especialista em direito previdenciário. Então, para hoje, eu quero começar fazendo uma pergunta para vocês. Vocês sabem quem tem direito ao auxílio acidente e quem não tem? E mais, até quando ele vai ser pago? Vamos ver tudo isso no vídeo de hoje, então te convido para ficar até o final. Se você gostar do assunto, vai deixando seu like, compartilhem com quem tiver interesse no assunto e não se esqueçam de se inscrever no nosso canal para vocês se manterem sempre aí atualizados sobre as novidades e sobre todas as temáticas do direito previdenciário. Então, vamos lá. Olha só, o auxílio acidente, ele é um benefício indenizatório, ele não é propriamente um benefício previdenciário. Então, a própria Lei 8.213, no seu artigo 86, onde ele está previsto, ela traz já essa questão que ele é concedido como indenização. Como indenização para quem? Então, para aqueles segurados que, após sofrerem um acidente de qualquer natureza, não só acidente do trabalho, certo? Pode ser qualquer tipo de acidente que tenha resultado uma sequela, uma lesão consolidada, como diz a lei, né? E que essa lesão, em razão dela, tenha havido a redução da sua capacidade para o trabalho. Vejam que nesse caso o segurado ele não é incapacitado, como é o caso daqueles benefícios que necessitam de afastamento do trabalho, como o auxílio por incapacidade temporária e a aposentadoria por incapacidade permanente, que nesses casos a pessoa tem que ser afastada do trabalho. No auxílio acidente, como ele é um benefício indenizatório para quem apenas teve reduzida a sua capacidade, mas ainda é capaz para o trabalho, então, se ela não tivesse perdido parte, né, da sua capacidade, ela provavelmente teria mais condições de auferir, de ganhar uma remuneração melhor, né? Então, é uma espécie de equilíbrio, uma indenização que busca equilibrar a renda do segurado, do trabalhador que sofreu um acidente de qualquer natureza. E outra questão interessante sobre essa questão do acidente de qualquer natureza. Pode ser uma doença? Pode ser também uma doença que seja considerada, nesse caso sim, uma doença decorrente do trabalho, né? Uma doença que cause a perda, né? Ou perda parcial da sua capacidade de trabalho, né? Tenha reduzida, né? A sua capacidade de trabalho. Como que ele é requerido? Como a pessoa pede o auxílio acidente? Então, no parágrafo 2º desse mesmo artigo da lei, ele diz que esse auxílio acidente seria devido a partir do dia seguinte à cessação do auxílio doença, tá? Ou, atualmente, auxílio por incapacidade temporária. Então, ou seja, o correto seria o quê? O INSS que, após verificar que aquele segurado que estava em auxílio doença ou auxílio incapacidade, recuperou a sua capacidade laborativa, ok, ele vai voltar ao trabalho, mas ele vai voltar com uma redução da sua capacidade porque foi alguma sequela, né, alguma lesão consolidada. Então, como ele vai ter reduzido, o INSS, bom, eu vou cessar o benefício do auxílio por incapacidade dele, mas eu vou já conceder o auxílio acidente, porque ele ficou com uma lesão, uma redução da sua capacidade, então automaticamente o INSS deveria, em tese, conceder o auxílio acidente. Mas é claro que isso não é algo muito comum de se ver, né? Então, acaba que o segurado tem que fazer esse pedido na maioria das vezes, porque isso não é muito comum de acontecer, né? O INSS cessar o auxílio por incapacidade e já conceder um auxílio acidente. Então, o que acontece é justamente essa necessidade de requerer. E aí entra outra dificuldade, porque muitas pessoas não conseguem requerer. Por quê? Porque se você entrar no site do Meu INSS, né, ou no aplicativo, se você baixou no seu celular, você vai verificar que não existe o agendamento para o serviço, para o requerimento específico do auxílio acidente. Nesse momento, não existe no site, tá? Pode ser que implantem, tomara que, né, que coloquem essa ferramenta que vai facilitar muito, mas nesse momento ela não tem. Então, muitas vezes a pessoa não sabe como requerer. Então, existe como você fazer esse pedido pelo 135, aquele telefone. Então, através desse atendimento telefônico, elas conseguem agendar para você esse benefício específico do auxílio acidente. Ou através, claro, do seu advogado, que tem as suas ferramentas, né? Tem um convênio da OAB com o INSS que ele tem um sistema de processo administrativo e ele pode também fazer esse requerimento para você, certo? Então, se você mesmo assim
tiver necessidade de fazer pelo meu INSS, você vai ter que requerer algum outro serviço e colocar um requerimento detalhado que o que você está requerendo é o auxílio acidente, juntando documentos e tudo mais, tá? Mas o ideal é já agendar o serviço correto, porque muitas vezes o INSS vai simplesmente fechar o seu requerimento porque não é aquele serviço, né? Então, fica a dica aí de como requerer, certo? Uma dica bem valiosa aqui para vocês. Se vocês gostaram, vão deixando o like e comentem aqui se vocês já conseguiram alguma vez agendar. Se alguém já conseguiu agendar, coloca aqui, né, como agendou aí o auxílio acidente, certo? Então, vamos lá. Continuando. Tem também uma questão que é bem interessante que... Antigamente, esse benefício, ele podia ser recebido junto com a aposentadoria, tá? Mas há muito tempo isso já não é mais possível. Então, atualmente, a gente pode dizer, né, que é vedada a acumulação com qualquer aposentadoria. Por isso que, quando você se aposenta, cessa o auxílio acidente. Ok, mas eu perdi? Não. Esse valor que você recebeu de auxílio acidente, ele vai ser somado ao valor do seu salário de contribuição, tá? Como se você tivesse recebido... naqueles salários que vão entrar para o cálculo da sua aposentadoria, né? No período básico de cálculo vão entrar vários salários, desde julho de 94. Então, nesses salários vai ser somadas as parcelas de auxílio acidente. Então, de alguma forma, ele vai sim contar na sua aposentadoria. Você só não vai receber ele e a aposentadoria, tá? Então, é bem interessante. Tem também uma questão da perda de audição, né? Porque a perda de audição, ela pode gerar o auxílio acidente, ela pode, porém, a lei especifica esse caso no seguinte sentido, dizendo que a perda de audição em qualquer grau somente vai dar direito à concessão desse auxílio acidente quando, além de ter uma relação de causa com o trabalho da pessoa, tá? Então, perdeu a doença, né? Perdeu a audição por causa, né? Ter ali uma relação de causa com o trabalho que a pessoa exerce, né? Então tem que ter isto. Também tem que ter uma redução ou perda, né? Da capacidade para o trabalho, né? Perda parcial aí da sua capacidade para o trabalho habitualmente exercido, tá? Então só especificando essa questão da perda de audição, porque tem uma previsão expressa aqui na lei. Algumas outras questões interessantes que cabe aqui dizer é que quando esse benefício ele for deferido no valor até um salário mínimo, por exemplo, no caso do segurado especial do agricultor, ele não vai ser considerado uma outra fonte de renda, tá? Ou seja, ele não vai descaracterizar a qualidade de segurado especial de agricultor, tá? Pelo fato de receber o auxílio acidente de até um salário mínimo, certo? Outra questão, se a pessoa estiver recebendo o auxílio acidente e de repente parar de trabalhar, tá? Não contribuir mais nem como contribuinte individual, né, antigo autônomo, então só o fato dela estar recebendo o auxílio acidente não vai fazer com que ela mantenha a qualidade de segurado, tá? Ou de segurada, além do período de graça, tá? Que é aquele período que você pode ficar até 12 meses, prorrogável por mais 12, se tiver 10 anos ininterruptos, ou ainda, no caso de demissão sem justa causa, prorroga ainda mais 12. Então, esses são os períodos e as situações em que é possível prorrogar, né? Então, não vai ser nesse caso, se passar desse tempo, não vai ser considerado só porque você recebe o auxílio acidente que você manteve sua qualidade de segurado. Então, se caso estiver recebendo auxílio acidente e deixar de trabalhar, recomenda-se que você contribua, né? Que você continue contribuindo para o INSS para manter a sua qualidade de segurado, tá? Caso necessite de outro benefício. Ok, o valor vai ser de 50%, né, do salário do benefício que deu origem ao auxílio doença do segurado, corrigido até o mês anterior, então ao início do auxílio acidente, e é devido até a véspera do início de qualquer aposentadoria ou até a data do óbito do segurado. Além disso, outra questão muito importante, quando não há direito, quando que não se tem direito ao benefício? Quando os danos funcionais, tá, ou a redução da capacidade funcional não repercutirem na capacidade laborativa do segurado. Quando o eventual dano não reduzir a capacidade dele para o trabalho,
não vai ser devido ao auxílio acidente. Então, tem que haver prova da redução da capacidade do trabalho para o trabalho do segurado. Ou ainda, quando esse segurado até conseguir uma mudança de função na sua empresa, tá? Mediante uma readaptação, por exemplo, de cargos, né? Se isso foi suficiente, né? Por causa das questões de inadequação do local de trabalho, se essa medida foi suficiente e ele não teve nenhum prejuízo, então não é devido também o auxílio acidente, tá? E também não é devido no caso do contribuinte individual e do segurado facultativo, certo? Não vão ter direito ao auxílio acidente por expressa disposição da lei, certo? Então não é uma questão interpretativa, isso está na lei, certo? Então, basicamente, o que nós tínhamos para falar desse benefício de auxílio acidente era isso por hoje. Espero que tenham gostado. Se vocês gostaram, deixem seu like, se inscrevam no canal e compartilhem esse vídeo com quem vocês souberem que tem interesse no assunto. Então, fica aqui o nosso abraço, fiquem com Deus e até a próxima.